Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Como sempre, eu quero te convidar a estar comigo até o final desse encontro, quando nós teremos o nosso momento de oração. E também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 1. Um texto maravilhoso que nos ensina de fato o que é o amor. É uma palavra tão poderosa, mas muitas vezes mal compreendida, mal discernida, mal aplicada e muito mal entendida. Mas a palavra de Deus sempre lança luz. E a palavra de Deus é nossa referência, é nossa guia, nosso guia de fé e de prática para a vida. É nossa referência. É aqui que nós buscamos respostas e direcionamento para a nossa vida, na palavra de Deus. Então, se você puder, abra aí a sua Bíblia comigo, vamos ler o texto e recebermos juntos aqui da parte de Deus. 1 de João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O amor, o verdadeiro amor, ele se manifesta quando nós seguimos as ordenanças, os direcionamentos, os mandamentos de Deus. Se você quer saber se está vivendo um amor verdadeiro, você precisa se espelhar naquilo que Jesus ensinou e como Jesus operou aqui nessa terra. A nossa referência, o nosso modelo é Cristo. É certo que talvez nós não alcancemos o nível que ele chegou, mas o Senhor disse que através do Espírito Santo nós poderíamos fazer as obras que ele faz e maiores ainda as faríamos. Jesus disse essa palavra. Mas por que isso? Porque ele nos deu o seu próprio Espírito para realizarmos essas obras. Mas nenhuma obra vai ser prevalente aos olhos de Deus, nenhuma obra vai ser aprovada por Deus se ela não vier carregada de amor e graça. Porque aqui o texto está nos dizendo claramente, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, podemos pensar, a Bíblia é muito grande, tem muitas regras, muitas leis, muitas coisas para serem guardadas e ninguém vai dar conta de cumprir todos os mandamentos. Mas quando a Bíblia nos ensina sobre guardar e praticarmos os seus mandamentos, nós temos que seguir aquilo que Jesus nos ensinou. E o que Jesus ensinou? Que nós devemos considerar o nosso amor, em primeiro lugar, a Deus. Amar o Senhor sobre tudo que há, como mais importante coisa a se fazer. E depois, amar ao nosso próximo, não apenas como amo a mim mesmo, mas como Jesus nos amou. Esse é o verdadeiro amor, quando eu amo o meu próximo como Jesus me amou. E Jesus me amou de uma forma incondicional. E é tão difícil nós falarmos sobre isso num tempo onde que nós vivemos tantas divisões, tantos sentimentos facciosos, tanto desejo de vingança, tanta dificuldade em se perdoar, que nós olhamos para essa mensagem e pensamos, olha, é impossível viver isso, é impossível praticar isso. Mas sempre há um caminho. Deus não nos coloca diante de algo para vivermos e praticarmos se Ele não nos dá antes a condição de fazê-lo.
Basta que nós entendamos como Jesus caminhou nessa terra. Quando Jesus veio e habitou como um homem aqui na terra, ele não veio como Deus. Ele veio com a natureza divina, sim, a palavra nos mostra. Jesus era plenamente homem, mas plenamente Deus. Mas a sua atuação aqui na terra, ele abriu mão dos seus atributos divinos. Quando Jesus abre mão dos seus atributos divinos para estar aqui conosco na terra, ele abriu mão da onipotência, ele abriu mão de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja, a sua onipresença, e abriu mão até mesmo da sua onisciência. Sim, se nós olharmos, a palavra nos mostra textos onde Jesus abriu mão de todos esses atributos divinos para estar aqui como homem. Até mesmo porque, se assim não fosse, o sacrifício dele na cruz não teria valido. Jesus, ele foi tentado. Deus, na sua plenitude, com todos os seus atributos, ninguém pode tentá-lo. Mas Jesus foi tentado e em nada pecou. Quando indagaram Jesus sobre quando seria a sua volta, ele disse que o Filho do Homem não saberia qual que seria essa data, quando seria esse momento, mas apenas estava reservado ao Pai que estava no céu. Então Jesus deu muitas demonstrações de que ele estava aqui plenamente homem, abrindo mão dos atributos. E por que eu chamo a sua atenção? Porque ainda assim ele amou de verdade, ao ponto de entregar a sua vida por aqueles que creiam nele e aqueles que haveriam de crer, assim como nós. Então, o nosso exemplo, o nosso modelo de amor é Cristo. Quando você ama os seus filhos, quando você ama sua esposa, quando você ama os seus amigos, quando você ama os seus familiares, é amor? Claro, com certeza, não resta qualquer dúvida de que isso é amor. Mas o nosso amor é colocado à prova, sim. Em muitos momentos somos colocados à prova. Na nossa casa, na nossa família, quando nós nos relacionamos, quando somos provocados, ali nosso amor é colocado à prova, porque nós temos que lidar com os nossos sentimentos, emoções e ainda assim permanecermos amando. Agora imagina você que o Senhor nos chama a amar o nosso próximo, e muitas vezes um próximo que nem é tão próximo assim, que nos irrita, que nos perturba, que nem é da nossa família, mas o Senhor nos manda amar. Ele diz que devemos amar. E como que eu manifesto esse amor? Através do perdão, através da graça, da misericórdia, através da bondade, não pagando o mal com o mal, mas pagando o mal com o bem, agindo segundo aquilo que a palavra nos ensina. E o grande desafio nosso é vencer o nosso próprio egoísmo, é abrir mão dos nossos próprios interesses. Mas se a palavra diz que nós devemos praticar, é porque o Senhor tem nos dado, através do seu Espírito Santo, a condição de praticar esse amor. E o amor de Deus é um amor não fingido. O nosso amor também tem que ser um amor não fingido. O amor de Deus é aquele amor que disciplina, que corrige, que fala as verdades da forma correta, no tempo certo, e não o amor que se omite, que se esconde e que deixa de fazer o confronto amoroso. O amor de Deus é um amor sacrificial, onde nós, por causa daqueles que nós amamos, nós estamos dispostos a nos entregarmos por inteiro. Esse é o amor sacrificial que parte de Deus para nós, e o qual nós devemos aprender também com o Senhor a lidar com esse amor. É quando você abre mão do seu tempo para beneficiar pessoas que jamais poderão te retribuir e talvez sequer vão te agradecer, mas sabendo que há um Deus que tudo vê e nos recompensará, sabendo que Ele nos sustenta. Por isso, quando nós falamos sobre viver o amor, quando muitos declaram, nós somos do amor, nós somos da paz, será que eles estão de fato vivendo esse amor? Porque as pessoas podem dizer o que quiser, que isso é aquilo, é amor, aquilo outro é amor, mas o verdadeiro amor é aquele que a Bíblia, aquele que a palavra de Deus diz que é amor. Se passa disso, certamente pode ser um sentimento interesseiro, divisivo, faccioso, um sentimento egoísta com seus próprios interesses, mas jamais o genuíno e verdadeiro amor de Deus, que
nos constrange a fazer a vontade dele. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor tem derramado o seu amor por nós, o Senhor tem nos amado de uma forma extraordinária, mesmo não havendo em nós qualquer mérito, mesmo não havendo em nós qualquer dignidade para sermos amados, mesmo quando nós vivemos, Pai, uma situação que o nosso pecado às vezes nos envergonha, nos constrange, nos faz ficar, Pai, muitas vezes entristecidos por causa do pecado, mas ainda assim o Senhor nos ama, ainda assim o Senhor está aí disponível para nós. Por isso eu quero te agradecer e pedir que o Senhor visite agora cada pessoa que está comigo aqui nesse tempo de devocional, que o Senhor possa, Pai, fazer com que ela compreenda esse amor tão perfeito que o Senhor tem por nós. Mas, além disso, eu peço ao Senhor que ajude a mim e cada um desses que estão comigo a manifestar esse amor, porque sabemos, Pai, que viver isso é o lugar, o ápice da felicidade que nós podemos ter quando vivemos o amor que o Senhor tem plantado em nós, em nome de Jesus. Amém? Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e amanhã estaremos aí, se Deus quiser, orando a palavra.